O impostômetro chegou à marca de 1,4 trilhão na madrugada de hoje. No ano passado, esse valor só foi alcançado no dia 30 de setembro. O impostômetro pertence à Associação Comercial de São Paulo e na madrugada de segunda-feira registrou a marca de 1,4 trilhão de reais. A ferramenta soma os tributos federais, estaduais e municipais pagos pelos brasileiros desde o primeiro dia do ano. Neste ano, este montante foi alcançado 16 dias antes, se comparado com o ano anterior. A ferramenta completa 10 anos em 2015 e, além do painel físico no centro de São Paulo, o site mostra em tempo real o valor da arrecadação de impostos. O objetivo do impostômetro é conscientizar o cidadão sobre a alta carga de impostos que ele paga, além de incentivá-lo a cobrar do governo serviços públicos de qualidade. Na internet ainda é possível ver uma relação do que é possível fazer com o dinheiro arrecadado. Com mais de 1,4 trilhão de reais, é possível, por exemplo, construir mais de 100 milhões de salas de aula equipadas, construir também mais de 40 milhões de casas populares com cerca de 40 metros quadrados, ou comprar mais de 17 milhões de ambulâncias equipadas, ou ainda pagar mais de 1 trilhão e 700 bilhões de salários mínimos. Trajano, 1 trilhão e 400 bilhões de reais, 16 dias mais cedo do que no ano passado. Na verdade, essa é uma tendência que se repete sempre, não é? A gente sempre chega no mesmo nível em dias antes. O que resulta, o que faz isso acontecer? O Hélio, uma grande questão aqui, essa matéria nossa foi importantíssima para mostrar o debate sobre ajuste fiscal. Ou seja, o problema não é de arrecadação de impostos. O governo está arrecadando mais do que no ano passado. As famílias estão mais pobres que no ano passado. Então, o que falta fazer é que o governo ajeite a sua situação. Nós não podemos ter um sócio que gasta muito e os demais brasileiros paguem essa conta. Na realidade, esse sócio está a nosso serviço e não dificultando a nossa vida. Essa é a teoria, na verdade, né? Essa é a teoria e precisa ser a prática. Então, o que falta ao governo é ajeitar a casa, ou seja, ele precisa fazer gastos, mas gastos com qualidade. O que é gasto com qualidade? Gastar com saúde, educação, investimento. Agora, como no passado o governo gastou muito mais do que arrecadava, qual o resultado? Aumentou a dívida pública. E aí, grande parte desse 1 trilhão e 400 bilhões de reais estão sendo gastos para financiar essa dívida pública. E nós precisamos discutir quem manda nesse país. É interessante você fazer uma política que tenha como objetivo principal arcar com esses compromissos financeiros com taxa de juros? Ou seja, é necessário primeiro fazer uma boa negociação desse pagamento de taxas de juros e depois rever essa estrutura de gasto, principalmente os gastos administrativos. Hoje foi anunciado os cortes de despesa do governo, por que já não anunciaram quais serão os ministérios que serão extintos? Quais serão os cargos que serão extintos? É fundamental uma ação prática disso. Não vamos ficar só no discurso, né? Agora, Trajano, falando sobre os impostos, para o consumidor, o que é pior? É pagar cada vez mais impostos ou não ver esses impostos revertidos em situações para benefício da sociedade? Ao meu ver, o problema é que essa discussão está errada. Nós não temos que discutir a cobrança de impostos separada dos gastos públicos. As duas coisas precisam andar juntos. Ou seja, o governo precisa cobrar imposto, não há dúvida que é fundamental a carga tributária, mas esse imposto tem que ser cada vez mais justo. Por exemplo, ao invés de cobrar uma CPMF que afeta toda a sociedade, poderia ser imposto sobre fortunas, uma alíquota maior de imposto de renda. São coisas que ficam paradas no Congresso. Exatamente. E na estrutura de gasto, também temos que ver qual a destinação dos recursos. Então, o grande problema é que o nosso governo, e não é exclusivo da presidente Dilma, isso é um histórico brasileiro já, cobra mal e gasta mal. E não quer mexer nessa estrutura tributária. Então, qual é a saída para uma crise? Vamos cobrar de novo a CPMF. Quer dizer, é uma outra forma de vamos continuar tirando, cobrando o imposto da população, mas aí essa volta do imposto para o benefício é que faz o peso parecer ser sempre maior.